Fala aí, sétimo ano, beleza? Todo mundo bem? Tô chegando aqui para fazer uma correção do nosso material, do livro, tá? Livro 3. Quem tá com o livro é a página 242, beleza? Então a gente está falando de fontes de energia, vamos fazer os exercícios sobre as fontes de energia brasileira. E a questão 1 dessa página já aborda o tamanho da produção brasileira. Podemos dizer que o nosso país é autossuficiente quando falamos em energia? Por quê? Olha, apesar de nós produzirmos o suficiente, principalmente em fontes como petróleo, a gente não tem a capacidade de trabalhar ela decentemente nas refinarias, por exemplo. Então, não, nós não somos autossuficientes. Os recursos energéticos são abundantes no nosso país, mas são vendidos tanto para fora quanto para dentro. A gente exporta e importa, beleza? Esse é o motivo. O petróleo, que é um grande exemplo disso, ele não é refinado. As nossas refinarias não são boas o suficiente. Essa é a melhor definição para cuidar de tanto petróleo. Então a gente exporta bastante. Mas, por não refinar decentemente, a gente precisa importar os subprodutos do petróleo. Beleza? 2. Completar a ilustração. E aí a gente tem aí uma usina termoelétrica. Primeiro a gente vai ter a biomassa, no caso a cana-de-açúcar, que vai estar em incineração. Vai incinerar para gerar o calor. Estou botando aqui, passando bem por cima aqui do que é cada nome, né? O vapor, o calor da água, você pode botar de diversas maneiras isso, tá? Gerando a pressão para rotacionar o gerador produzindo eletricidade, tá? Então, ó, os pontinhos são os pontos legais da gente preencher, beleza? Então, vocês podem adicionar biomassa, água, vapor, né? Pressão e o gerador. Falou? Fácil. Aquele esquema lembra que o gerador, a turbina geradora, ela é muito similar em vários tipos de produção energética, tá? Na biomassa é muito similar à termoelétrica, que está queimando carvão. Enfim, a gente tem a água fervendo para rotacionar a turbina, tá? Questão 3. O que são recursos energéticos renováveis? Olha, fácil, moleza. Os renováveis são aqueles que com o uso não se esgotam. Com o uso ele não se esgota. O seu processo de renovação é rápido. Ou não precisa nem renovar. Vamos pensar, por exemplo, na energia solar. Diariamente os raios solares geram energia para a gente poder aproveitar. Ela não vai acabar enquanto a gente usar a energia solar. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em biomassa da cana-de-açúcar, eu posso acabar com a cana-de-açúcar de um lugar. Se eu plantar de novo, ela vai aparecer em um curto período de tempo. Você pode pensar no petróleo, que é não renovável. O petróleo ele pode surgir novamente no planeta, né, nas suas bacias sedimentares, enfim, mas vai levar milhões de anos. No período de vida humana, a gente não vê. Então, um ponto bem estratégico para vocês não errarem sobre recursos energéticos renováveis, se num período de vida humana ele reaparece, ele ressurge, está classificado como renovável. Então, energia solar, eólica, hidráulica, hídrica, né, maré, todas essas que com o uso não se esgotam, né, com o uso não esgota. É o ponto-chave dessa questão. Questão 4. O que é biomassa? Quais materiais o Brasil utiliza para produzir biomassa? Biomassa tem relação com combustão, ou seja, pega fogo a biomassa, matéria orgânica. Tá? Pode ser de origem animal ou vegetal, carcaças de animais, enfim. Né? A gente aproveita tudo que um animal pode oferecer, né? Não é só a carne, não é só o couro. Inclusive os seus restos podem ser utilizados nessa queima dos alto-fornos. Ou o bagaço da cana, a planta da soja, que a gente só usa o grão,
o corpo da planta pode ser queimado, né? O caule, as folhas, e isso pode ser transformado em biomassa, tá? No caso do Brasil, já falei, cana-de-açúcar é o principal produto, mas a gente também usa outras paradinhas como o coco verde, né? A gente bebe o coco na praia, joga aquela massa orgânica fora, aquilo pega fogo, então a gente pode usar também o coco verde, cascas de algumas plantas, principalmente no Nordeste, que tem as plantas com óleos, como o cupuaçu e o babaçu, a casca é bem boa para isso, tá? Bem legal também para fazer biomassa e queimar produzindo energia, tá? Pulando para 5, marcar um X na alternativa que apresenta a fonte de energia renovável mais usada no Brasil. Aqui ele deu uma disfarçada na hidrelétrica, ele botou água dos rios, mas é lógico que é hidrelétrica, com certeza, né? Vento, a eólica é a que mais cresce. A gente tem um investimento bem grande em usinas eólicas no centro-oeste e no nordeste brasileiro. Mas quem mais é utilizado é a hidroelétrica. E aí pensando nas outras, ó, urânio não é renovável, carvão vegetal é lenha, tá? É lenha, é o carvão de churrasco, por exemplo, né? E o petróleo que também não é renovável. Questão 6. Esse tipo de fonte de energia exige altos investimentos e apresenta problemas, deixa eu ver esse aqui, em relação à destinação do lixo que é produzido. Lixo na fonte de energia, já estou suspeitando de uma. No Brasil, as únicas usinas, já sei, estão em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. De qual matéria-prima se trata? A gente está falando de energia nuclear. É o urânio enriquecido, tá? O lixo radioativo gerado é perigosíssimo, pode gerar vários problemas ambientais se for descartado de maneira irregular, de maneira ilegal, de maneira não eficiente, tá? Vários acidentes já aconteceram. Urânio. Então, 7. Cite o nome das fontes energéticas que são mais usadas no Brasil. No Brasil e em boa parte do mundo, né? Petróleo e seus derivados, o gás natural, o carvão mineral, a gente usa bastante também, e por último o urânio, tá? A gente, das fontes de energia mais usadas no Brasil, a água vai estar nesse páreo, tá? Mas as não renováveis, a gente pensa como fonte de energia, de que vai gerar o calor, que vai gerar a queima, petróleo, seus derivados, o gás natural, o carvão mineral e o urânio, tá? Fontes energéticas, não de eletricidade. 8. Observando o mapa da página 239, que apresenta a localização do pré-sal. Na sequência, escreva o nome das bacias onde se localiza essa reserva do pré-sal. Precisa nem ir lá, é o litoral do Sudeste. A gente pega desde São Paulo, na bacia de Santos, né? No Rio de Janeiro, a bacia de Campos, e no Espírito Santo, a bacia do Espírito Santo, né? Enfim, a criatividade não foi muito boa para lá. Campos é a região do norte do estado do Rio de Janeiro, Santos é a Baixada Santista em São Paulo e Espírito Santo até a região central do estado, próxima à Vitória, que é a capital, tá? É o litoral do Sudeste, que é bem rico em petróleo, é a nossa principal reserva na atualidade, beleza? E a última já? Nossa, já está na última, foi rapidinho. As características do nosso país propiciam a instalação de parques eólicos. Contudo, esses parques não estão distribuídos por todo o território. Onde os parques eólicos brasileiros se concentram e em qual região do país aparecem mais? Olha, na faixa litorânea, principalmente no Nordeste, tá? Os parques eólicos estão mais concentrados nessa região. No Nordeste brasileiro, estados como Maranhão e Rio Grande do Norte têm uma facilidade natural, venta bastante na região, é uma constância de ventos. Então é bem legal para ter esses parques eólicos, tá? Então, ó, liderança, o estado que mais tem é o Rio Grande do Norte, beleza?
O crescimento tem espalhado um pouco isso. O Tocantins tem crescido bastante em parques eólicos, o Maranhão também tem crescido bastante, mas o Rio Grande do Norte ainda é o estado com o maior número de torres eólicas, né, os aerogeradores. Beleza? Espero que eu tenha explicado direitinho para vocês, mas se tenha ficado alguma dúvida aí na questão, você pausa, você dá uma voltinha ou me pergunta. Valeu? Então, bons estudos aí para vocês. Qualquer coisa é só me chamar. Valeu!